Só bater a porta. Bem-vindo ou bem-vinda à nossa jornada acadêmica online da UERJ. Eu sou a Marília de Santana, eu me apresentei no primeiro vídeo e agora neste vídeo nós vamos falar sobre a modelagem de negócios e sobre plano de negócios. No vídeo anterior eu apresentei as características e os comportamentos dos empreendedores, das pessoas de sucesso. E neste vídeo nós vamos falar sobre as ferramentas utilizadas por esses empreendedores de sucesso para que o seu negócio realmente tenha os resultados esperados, ou seja, tenha os seus objetivos alcançados. Normalmente, os empresários procuram assessoria para abrir o seu negócio. No Brasil, não é muito comum nós não temos uma cultura de planejamento, não é mesmo? Normalmente as pessoas começam, abrem uma atividade e depois é que vão pensar em se estruturar melhor, vão pensar em buscar informações, não é verdade? Então nós utilizamos algumas ferramentas em consultorias e essas ferramentas estão disponíveis no site do Sebrae para que você também possa utilizar, lembrando, utilizar antes de iniciar qualquer atividade. Então, quando uma pessoa pensa em iniciar uma atividade e começar um projeto ou até mesmo montar um negócio, pode fazer uso de duas ferramentas super importantes. A primeira chama-se modelagem de negócios ou Canvas. Canvas, C-A-N-V-A-S, Canvas, ou modelagem de negócios. E a segunda é chamada plano de negócios. Então, o Sebrae disponibiliza o Canvas e também disponibiliza o plano de negócios em livros e no software mesmo, em site, para que você possa elaborar montar o seu negócio. E você deve estar perguntando assim, Marília, tudo bem, eu já entendi que o Sebrae oferece as ferramentas, agora qual das duas eu devo começar primeiro, né? Se eu quero montar algum projeto ou começar um negócio, que ferramenta eu devo usar? Canvas ou o plano de negócios? Normalmente, a gente utiliza o Canvas para modelar o negócio, para amadurecer a ideia. Depois a gente utiliza o plano de negócios para fazer um estudo e verificar a viabilidade técnica, econômica e financeira daquele empreendimento. E eu já vou explicar. Eu vou começar explicando sobre o Canvas, ou seja, a chamada modelagem de negócios. Quando se pensa em abrir, em desenvolver uma atividade, nós orientamos a fazer o quê? Nós orientamos a preencher o Canvas, que nada mais é do que um quadro que tem 9 blocos. Então, o primeiro bloco, ele trata sobre o segmento de clientes. Mas por que clientes? Porque se uma empresa não tem cliente, não tem empresa, não é mesmo? Tanto que às vezes a gente vê consultórios muito bonitos, mas não tem cliente. Então o consultório está fadado ao fracasso, né? Daqui a um tempinho o consultório vai fechar, porque não tem cliente. É o cliente que mantém o consultório, não é verdade? Às vezes você passa no shopping, vê lojas lindas, vê que a vitrine bonita, vê o estoque, né? Vê que tem produtos na arara, mas não tem cliente. Então, se não tem cliente, não tem negócio, não é mesmo? Por isso que é importante começar definindo o segmento de clientes. Se você vai abrir um consultório, quem é o seu público-alvo? É criança? É jovem? É adulto? É o pessoal mais velho? Aí tem gente que fala assim, não, Marília, o meu consultório é para atender todo mundo, não é mesmo? Ok, é para atender todo mundo, né? Desde que a pessoa tenha dente, eu queira tirar dente, eu queira colocar uma dentadura, ok, tudo bem. Você precisa definir agora qual é o segmento de cliente que você realmente quer alcançar. Por quê? Você pode atender todo mundo, só que tem determinadas clínicas que se especializam em tratar as pessoas mais idosas, né? Trabalha muito mais com dentaduras. Outros consultórios estão se especializando em tratar canal. Então depende do tipo de produto, da especialização também no tipo de produto ou de serviço do consultório. Mas reparem
que aqui no Brasil nem tanto, mas em alguns lugares, alguns países, tem especialistas, né, dentistas que são especialistas em canal, dentistas que são especialistas em extração. E aqui já está começando um pouco a ter isso. Então há uma tendência de mercado para esse tipo de negócio. Então, de acordo com o Canvas, né, a primeira coisa que deve se pensar é no cliente. E aí, dependendo do tipo de cliente, você vai fazer algumas ações direcionadas para falar com aquele público. Se é mulher, se é idoso ou se é criança, não é verdade? Que técnicas você vai ter para atrair, para reter o seu cliente, né, a criança, para tornar a ida ao dentista um espaço, um momento inesquecível, de forma positiva, né, na vida daquela criança. E aquele pai sinta-se bem seguro, porque realmente ele tá com o filho com o melhor profissional possível. Então, no bloco do Canvas, no primeiro bloco que fala sobre o segmento de cliente, você coloca ali o tipo de cliente que você pretende atender. E o segundo bloco, que chama-se proposta de valor. A proposta de valor, eu quero que você preste bem atenção nesse ponto, porque ela está relacionada com o tipo de diferenciação que a sua atividade ela vai proporcionar em relação ao mercado. Ou seja, qual é o diferencial competitivo que você vai apresentar, que vai fazer com que você se destaque perante ao concorrente. Então, o dentista, assim como o cabeleireiro, o mecânico e o ginecologista, as pessoas falam que são atividades que o cliente fideliza, porque ele não quer trocar, né? E realmente, é verdade, o dentista, né? A pessoa quer ficar com o melhor dentista, e normalmente as pessoas acompanham o seu dentista quando ele é muito bom, as pessoas se sentem seguras. Então, transmitir segurança, né? Porque partindo do pressuposto que existe uma qualidade, uma eficiência na prestação de serviços, ou seja, que todos os dentistas são bons, né? Ou a maior parte dos dentistas são muito bons, há um diferencial. Muitas vezes o diferencial é o tratamento que o dentista dá para o paciente, a atenção que ele dá, a orientação, a conversa, não é mesmo? Então, algumas pessoas já não têm muita habilidade para conversar, para lidar, e isso pode espantar o cliente. Então, a proposta de valor, por exemplo, para um dentista, realmente é o diferencial que ele oferece. Qual é o diferencial que você, como dentista, vai oferecer, que vai te diferenciar, vai te destacar e vai te sobressair com relação ao seu concorrente? Então, pode ser isso, pode ser a atenção, pode ser a disposição também de atender o cliente, no sentido dele precisar você, né, de atender, prontamente arrumar um espaço na agenda. Então tem isso, às vezes é a proposta de valor, é a confiança, é a segurança que a pessoa traz, é a paciência. Muitas vezes o dentista ele tem que ser paciente com o cliente, e essa paciência, esse carinho, essa atenção é um diferencial que fideliza o cliente, não é verdade? Então a proposta de valor ela está relacionada a isso, a esse diferencial oferecido pelo cliente, para o cliente, né? Outra forma, outro segmento, o outro bloco, ele fala sobre os canais, né? Como você acessa o seu cliente, como o cliente te conhece. É um espaço físico, é um aplicativo, como é que esse cliente, como é que você atende esse cliente, né? No caso do dentista, mais o consultório mesmo, né? Mas temos o pessoal da área de fisioterapia ou de educação física, que ele pode atender em casa, ele pode ir até ao cliente, não é mesmo? Então não é só um atendimento limitado ao consultório. Além disso, um outro bloco ele está relacionado aos custos, porque todo investimento, todo negócio, ele tem um investimento. E esses investimentos, eles precisam ser calculados, ou seja, não só o investimento, existem custos com relação a isso.
ao valor que está sendo investido naquela atividade, naquele negócio, naquele projeto. E junto com a questão dos custos para prestar aquele serviço, por outro lado, há também uma estimativa de receita. Quanto espera-se gerar com aquele investimento, aquele custo, né? Ou seja, o investimento é diferente de custo, tá bom? Só para deixar claro. O custo está relacionado a quanto vai custar para fazer essa operação. Então, o investimento é um investimento global do negócio. E o custo, ele está relacionado ao custo daquela atividade. E, por outro lado, quanto aquela atividade vai te gerar de receita, que é um bloco que precisa ser estimado. Um outro erro aí, vou dar uma dica, que é o empresário, o que ele faz? Ele super projeta a receita e ele coloca e ele estipula um valor menor de custos. E no final é igual obra, né? Quando a gente faz obra em casa, há uma estimativa aí de custo. Então, normalmente a gente coloca o pedreiro e a gente faz uma estimativa de valor de material mais a mão de obra, né? Mas a gente acaba sendo surpreendido que o valor é sempre maior. Não é verdade? A mesma coisa quando vai abrir um negócio. Você estipula, você faz conta para chegar a um determinado valor do investimento, mas normalmente gasta um pouquinho mais, né? Gasta-se um pouco mais porque isso são variações mesmo que fazem parte, né, do mercado. Mas normalmente qual é o correto? É você não superestimar as receitas, mas partir de um cenário de ruim, médio e moderado. Ou seja, de faturamento abaixo do esperado, um faturamento moderado de acordo com o que você estava estimando, e um faturamento ótimo seria um faturamento que foi acima do esperado. Nós já vamos falar um pouco sobre a questão financeira de montar um negócio. Então, o outro bloco também está relacionado a parcerias-chave. Quais são as parcerias-chave que você pode estabelecer? Com conselhos regionais, não é? De odontologia, de administração, para atender os administradores, os conselhos regionais de medicina, a OAB, então fazer convênios, não é mesmo? Fazer parceria com escolas, para que essas escolas, os alunos sejam atendidos pelo seu consultório, por você, com ONGs, com clubes. Quais são os parceiros, quais são as entidades que são estratégicas para o sucesso do seu negócio, do seu empreendimento? Então você precisa listar os parceiros mais importantes. Além disso, também no Canvas você vai listar quais as atividades-chave, atividades principais. Então pode ser a consulta, pode ser a limpeza, pode ser a extração, pode ser um canal, ou pode ser a questão do aparelho, um aparelho fixo, um aparelho móvel, pode ser trabalhar com raio-x, ou seja, tem que listar as atividades principais que vão gerar receitas para o seu negócio. E por último, os recursos. O que você precisa? Que recursos você precisa? Recursos físicos, recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos. Quais os recursos são necessários para desenvolver essas atividades que você quer operar, para atender bem o seu cliente, para fazer com que o seu negócio tenha alcance os objetivos e tenha lucratividade. Então o Canvas é uma ferramenta que ele vai ajudar você a pensar, a modelar inicialmente o negócio, ou o projeto, ou atividade que você quer desenvolver, ou já está desenvolvendo. O Canvas não é só para quem quer montar negócio, é também para a pessoa refletir um pouco sobre como o seu negócio está hoje e como ele pode ficar também no futuro. Então, dessa forma, o Canvas é uma excelente ferramenta para ajudar a estruturar todas as ideias e colocá-las no papel. Porque uma ideia na cabeça, ela não vale nada. Uma ideia no papel também não vale nada.
O que vai ajudar, o que vale a ideia é quando você começa a sair do campo do planejamento para o campo da realização, como nós falamos no vídeo 2 sobre as características e os comportamentos empreendedores, não é mesmo? Então, a partir do momento que você faz uma revisita ao seu Canvas, ou que você, no caso que você refaz o Canvas, ou quando você inicia o seu Canvas do zero, ali no papel pode tudo, mas ajuda a estruturar uma ideia para a partir dessa ideia você começar a colocar a mão na massa, começar a colocar o seu projeto em prática, não é mesmo? Agora, eu já falei de colocar o projeto em prática, já falei do Canvas, dessa ferramenta. Eu vou falar da segunda ferramenta, que é sobre o plano de negócios. Então, o plano de negócios, ele também é fundamental para quem quer fazer conta, verificar se vai ser lucrativo ou não aquele investimento, né? Então, o Sebrae, ele tem alguns livros que orientam, até um livro chamado Plano de Negócios, que orienta passo a passo todas as etapas necessárias para planejar o seu negócio. E também, preste atenção, também tem o Plano de Negócios online, que é um software, né? Tem um site que você vai preenchendo automaticamente, preenche com todas as informações e ao final você clica na impressora e já sai todo o documento, né? O papel que você pode mostrar para o investidor, conversar com o banco para conseguir também recursos para o seu empreendimento, se for o caso, ok? Mas o plano ele já vem todo estruturado para você seguir e ter sucesso aí na execução desse seu negócio. O plano de negócios, ele fala sobre os dados, de onde vai ser a empresa, você vai colocar informações sobre os aspectos de recursos humanos, de salário, qual vai ser a sua equipe, quantas pessoas, quanto você vai pagar. Fala também, você vai preencher também sobre os custos fixos. Então, custo de aluguel, de condomínio, de água, de luz, telefone, manutenção. E aí você pode estar se perguntando assim, Marília, mas eu não sei ainda. Como é que eu vou saber quanto eu vou gastar? É justamente para isso. Quem não sabe, vai fazer o quê? O que eu falei lá no vídeo 2, vai fazer a busca de informações, vai saber quanto custa, né? Vai pegar uma média de valores e vai começar a lançar os valores, porque no final, quando você clicar, o plano de negócios, ele vai demonstrar se a atividade que você pretende abrir, ela vai te gerar lucro ou vai te gerar prejuízo. Olha que maravilhoso! Você nem precisa abrir o negócio para depois saber se vai dar lucro ou prejuízo. Você vai fazer um estudo. Lembra das características e comportamentos empreendedores que eu falei no vídeo 2? Medir os riscos. Os riscos dos empreendedores são calculados, são medidos, são mensurados. O plano de negócios é uma forma do potencial empreendedor de minimizar riscos. Depois, no outro campo, você vai colocar também a estimativa de receita. Então, se, por exemplo, no seu consultório só tem uma cadeira, um equipamento, não adianta dizer que você vai atender 50 pessoas num dia, a não ser que a pessoa fique ali 3 minutinhos, né? Mas assim, você vai estimar quantas pessoas você vai atender, você vai estimar sempre considerando aquele cenário do ruim, do bom e do moderado, né, bom e do ótimo. Então são 3 cenários. A gente sempre fala que é o pessimista, o moderado e o cenário otimista. Quer dizer, um cenário bem otimista é aquele que a sua cadeira ela vai ficar cheia o tempo todo. Vai entrar uma pessoa, sair uma pessoa, não vai ter gente, como é que é, sala vazia, né? Então esse é o cenário pessimista. Já o cenário otimista. Já o cenário pessimista é aquele assim que você tem que estimar, eu tenho que atender no mínimo aquela quantidade X de pessoas para poder pagar as contas. Porque o plano de negócio possibilita você fazer essa estimativa para saber o ponto de equilíbrio. Quantos atendimentos você precisa fazer que vão ficar ali no empate, no 0 a 0, que vão equilibrar, que vão ajudar você a pagar aqueles custos fixos de água, de luz, conforme fala, fixo é fixo, né? O aluguel, não tem como mexer.
Se você tiver ou não cliente, aquele custo é fixo, não tem como você mexer no aluguel. Já os custos variáveis, eles são variáveis, como o próprio nome diz, ou seja, há uma variação de acordo com o uso. Por exemplo, se você faz muita limpeza de dente, então você vai comprar mais produtos para limpeza. Se você faz mais bloco, né, faz mais obturações, você vai comprar mais produtos para fazer as massas, né, para colocar ali no dente. Então aí há uma variação de acordo com a quantidade demandada. Por isso, no plano de negócios, há uma estimativa dos custos fixos e dos custos variáveis. E há uma estimativa de receita, considerando o cenário pessimista, moderado e otimista. Tudo bem? Então, à medida que você for preenchendo todas as informações no plano de negócios que o Sebrae disponibiliza no site, ao final você vai clicar e ele vai demonstrar não só o quanto você precisa faturar mensalmente, como também o retorno em tempo daquele investimento. Então, se uma pessoa investiu 100 mil reais, 200 mil reais, quanto tempo, qual é a estimativa de retorno daquele investimento? Em quanto tempo aquele valor ele vai ser recuperado? Tudo isso, todas essas informações são obtidas no plano de negócios. Então, espero que você tenha entendido. Nós estamos à disposição. O Sebrae ele tem alguns acessos que você pode, de atendimento, que você pode e deve, né, consultar, que nós temos uma central de atendimento com o telefone 0800 570 0800. E também nós temos o atendimento que pode ser agendado, né, de forma presencial. Você tem que ligar para lá e agendar um atendimento para que um analista converse com você. Além disso, no site do Sebrae existem cursos online, cursos maravilhosos, cursos gratuitos, né? Melhor ainda, curso muito bom, de excelente qualidade. E vou dar outra dica: vale como atividade acadêmica complementar. Então, além de você estudar para se tornar um profissional brilhante, você vai conseguir ter informações sobre o mercado, sobre gerenciamento, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre finanças e ainda por cima de graça, tá? E além disso, temos também uma série de links de estudos, temos no nosso site estudos e pesquisas, temos uma biblioteca interativa, uma biblioteca digital que tem muita informação sobre vários tipos de negócios e tudo gratuitamente. Então, nossa entidade está à disposição para auxiliar você na sua jornada, para que você tenha bastante sucesso. Eu quero agradecer bastante a sua paciência, sua atenção aqui. Espero que as informações sejam muito úteis, que eu tenho certeza que as informações ajudarão você na sua jornada para que você tenha muito sucesso profissional e pessoal, tá bom? Então, estou à disposição. Até a próxima oportunidade. Parabéns, muito sucesso!